Começa agora o programa Diário de Oração, aqui pela Rede Século XXI, e nós estamos aqui refletindo sobre a família, esse núcleo familiar, e trazendo isso como um objeto, diria, como uma proposta de oração por todas as famílias. Ao longo destes programas a gente tem essa intenção, até trazendo uma preocupação que o Papa Francisco tem, e ele tem dito isso insistentemente nas suas audiências, no seu encontro com as famílias na Casa Santa Marta, apresentando de fato, olha, é uma preocupação que ele tem, e por isso nós trazemos essas temáticas. Falamos aqui sobre mãe, sobre família, núcleo familiar de uma maneira específica, mas hoje é rezar por essa figura paterna, né? Trazer isso na nossa oração, e eu gostaria que você pensasse nisso também, rezar pelos pais. Sabe por quê? A gente tem às vezes uma ideia, normalmente isso está no nosso imaginário por aquilo que nós conhecemos e falamos, de que nem sempre o pai é tão presente assim nesse núcleo familiar. E trazendo isso como, eu diria, como objeto mesmo de oração, olhar de fato, claro, a gente não pode generalizar isso e trazer isso como uma referência, todo pai é ausente, não é nesse sentido que a gente quer rezar, mas apresentar isso como uma referência também da nossa oração, porque aquilo que nós aprendemos, o que ouvimos, é de que sempre o pai não é tão presente como deveria ser. E dentro daquilo que o Papa Francisco diz, a gente sempre coloca assim, olha, que a nossa referência de oração hoje seja para aqueles que, de fato, não estão tão presentes como deveriam na educação do filho, compartilhando de fato os problemas que estão ali. Tirar essa ideia de que o pai é o provedor única e exclusivamente. Infelizmente ainda se tem essa ideia e a gente precisa trabalhar um pouco mais isso, porque senão a gente começa a não olhar a família como um núcleo, mas como alguém que provê e alguém que determina tudo o que vai acontecer ali. Aquilo que nós hoje compreendemos como família, a partir daquilo que a gente lê e estuda sobre isso, é de que fato é um núcleo. E nesse núcleo os papéis precisam ser definidos. E essa questão de definição de papéis é justamente para que haja um consenso e principalmente uma preocupação muito própria em relação à educação dos filhos. Cada um no seu papel, mas cada um também preocupando-se com aquilo que o outro desempenha. E até pelo fato daquela correção fraterna de dizer, olha, seria bom se caminhássemos por esse lado. A gente sabe que não é fácil assim, porque é o convívio de duas pessoas diferentes, personalidades diferentes, mas que precisam procurar caminhar juntos. E aí, para nós, a nossa oração está vinculada justamente hoje a essa questão da paternidade, quando há essa ausência, que de fato tem um resultado muito complicado no futuro, principalmente para a educação dos filhos. Quando existe uma ausência paterna, os filhos acabam procurando isso de outra maneira. Ou então a mãe acaba se desdobrando para viver plenamente esse tempo. E aí o que acontece? Esses papéis não definidos acabam sobrecarregando um e outro membro, inclusive os filhos, né, até mesmo. Então vamos pensar hoje justamente nessa figura paterna para que os papéis definidos, cada um possa rezar e viver plenamente a sua vida comum. Assim a gente não se perde. E aí quando a gente começa a falar sobre esse núcleo familiar, a gente fala justamente daquilo que está precisando. Então, se você conhece um pai de família que é ausente, se você tem isso até mesmo dentro da sua própria família, traga isso para a sua oração de hoje e peça a Deus que te ilumine, para que a sua família ou a família que você conheça possa ver plenamente essa solidariedade e receber de maneira muito especial a bênção de Deus. Fique agora então com a bênção de Deus para você e para toda a sua família, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.